diestro, sincronização do cio, né? Que basicamente a gente faz essa sincronização com a utilização da inseminação artificial em tempo fixo, que é a IATF. A gente sempre busca nas propriedades o termo lucratividade, melhorar a lucratividade. E tratando de reprodução, para a gente melhorar essa lucratividade, a gente tem que trabalhar com diminuição do intervalo entre partos. Por quê? Com a diminuição do intervalo entre partos, a gente consegue diminuir o período de serviço, ou seja, o tempo em que esses animais vão ficar vazios na propriedade, ou seja, não prenhes, né? E aumentar a lucratividade do negócio. Com isso, a gente tem uma maior produção de bezerros, menor tempo em serviço dessas matrizes e com um aumento da lucratividade por ter mais produtos por ano, uma diluição maior dos custos operacionais por bezerro, além também de uma maior receita na venda, né, e apreciação desses bezerros, dos produtos aí. E como que a gente faz, então, para diminuir esse intervalo aí de partos, né? Melhoria na observação de cio, isso daqui é mais voltado para gado de leite, né? Melhoria na observação de cio. Aqui o termo nutrição. Nutrição é muito importante, a gente conseguir manter um bom score de condição corporal no parto, para essa retomada de ciclicidade. A gente tem um espaço curto, aí desde que a vaca pare, até retornar essa ciclicidade, para a gente poder começar a IATF. Então, a gente tem que trabalhar isso antes, lá no pré-parto. A gente diminui a idade ao primeiro parto só com a utilização de inseminação artificial, a gente já tem uma ajuda. Por quê? Porque você tem um melhor controle zootécnico. O animal solto com touro fica um pouco mais difícil. E a IATF, inseminação artificial em tempo fixo, a gente consegue melhorar muito essa questão do controle zootécnico, facilita, porque a gente tem que passar o gado no tronco, a gente tem que avaliar o animal, a gente encontrar patologias que a gente talvez não encontraria, observar animais em anestos, que se tivesse contura a gente não conseguiria observar também, tá joia? Então, exclusivamente com a IA e a IATF, a gente já diminui essa idade, esse intervalo de partos. Aqui é um cenário, né, atualizado aí do CPEA, a cálculo pela Exalc USP, da ASBIA, né, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, mostrando como vem evoluindo aí nos últimos anos a inseminação artificial. Esse gráfico é um gráfico que mostra o uso da inseminação artificial pelo percentual de vacas inseminadas no Brasil. Então, a gente tem aí o cenário, a porcentagem de matrizes de leite, aí, que são 10%, e a maior parte que são matrizes de corte, isso por conta da própria estação de monta, né? Então, como vantagem da IATF, melhor acompanhamento sanitário, como eu já tinha dito, porque às vezes tem um animal em anestro que com a utilização de touro a gente não avaliaria esse animal. E com a IATF a gente pode fazer uma indução de ciclicidade antes, ou a própria IATF faz essa indução de ciclicidade também. A gente tem um melhor ganho genético, a gente consegue, como eu disse, fazer um controle zootécnico mais eficiente, um controle mais afinco. A gente consegue, já dito também, fazer essa indução de ciclicidade e a utilização da estação de monta, estação de parição. Estação de monta, você consegue concentrar o serviço do pessoal e focando sempre aí nessa estação de parição o bezerro do cedo, que estudos aí mostram que é o bezerro que dá mais lucro para o produtor, né? Então, basicamente, falar rapidinho aí do ciclo estral. O ciclo estral da fêmea bovina, ele é compreendido de 21 dias, dividido aí entre anestro, que é o cio, o metaestro, o diestro e o proestro. Esse ciclo estral vai compreender, normalmente, de 2 a 3 ondas foliculares, que são 2 a 3 crescimentos. E cada crescimento folicular, que a gente denomina onda folicular, tem 3 estágios, que seria o recrutamento, a seleção e a dominância. E a onda que vai chegar à ovulação, depois dessa dominância, tem a formação do corpo lúteo.
que a gente inicia a fase progesterônica, que seria o diestro, tá joia? Aqui é basicamente exemplificando como ocorre aí, né, num ciclo estral de 3 ondas foliculares, o estro aí variando de 12 a 24 horas, um tempo médio aí de 18 horas, o metaestro em torno de 2 dias, o diestro 14 dias, o proestro 4 dias, e aí voltaria ao estro caso esse animal não fosse emprenhado. Vale ressaltar aqui, pessoal, que o período do ciclo estral que mais varia é o diestro, tá certo? Esse diestro vai variar. Às vezes o animal desenvolve uma endometrite e essa endometrite vai prolongar o diestro, e tem outros fatores também que podem influenciar. Mas o que mais vai variar, fazer o ciclo estral variar dos 21 dias é a fase progesterônica, a fase de diestro. Bom, esse gráfico aqui o pessoal brinca que todo veterinário que trabalha com reprodução tem que saber ele meio de cor, né? Basicamente, a ETF, a gente brinca com esses hormônios aqui, né? Aí mostra no momento da ovulação, aí que seria esse dia 1 que ocorre pelo pico de LH, e aí você tem a formação do corpo lúteo, que começa a fase progesterônica, com aumento da produção de progesterona e tudo. E nesse intervalo progesterona de estros, a gente tem as 3 ondas foliculares e os hormônios envolvidos aí, FSH, estrógeno e LH. Tá joia? Então, vamos lá, no tema em questão, sincronização do estro. Bom, a gente faz essa sincronização do estro com protocolos hormonais e visando aí, né, a sincronização da ovulação. A gente visa sempre fazer essa inseminação sem precisar observar cio, tá joia? Mas só que a gente pode ter algumas variações também, como a IATF em bloco, que é utilizada até no setor de gado de corte pelo nosso companheiro Faider aí, que seria uma avaliação no momento da inseminação artificial do tamanho folicular desse folículo dominante aí pré-ovulatório. A gente avalia e vê se vamos seminar agora, vamos seminar amanhã, e a gente decide. É mais trabalhoso, mas com certeza os resultados são melhores, tá bom? Então, com os empregos dos fármacos, basicamente esses 3 fármacos, a gente consegue fazer uma IATF simples, a mais utilizada no Brasil, né? A gente tem variações, porque, por exemplo, nos Estados Unidos não pode utilizar o estrógeno, né? Nem a progesterona. Então, lá eles utilizam muito o protocolo que a gente chama de OV-Sync, que é com GNRH, né? Mas no Brasil, o mais utilizado é esse protocolo aí. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Da Tecnopec aqui, mas é o que a gente tem observado melhores resultados, então eu coloquei como exemplificação aí. Então, um protocolo simples, como ele seria? Inicialmente, aí, no D0, 2 ml de RIC-BE, que seria benzoato de estradiol, a colocação do primer, que é o dispositivo de liberação lenta de progesterona, de P4. Nesse D8, lembrando que esse D8 pode variar, D7, D8 ou D9. A gente aplica 2 ml de estron, que seria a base cloprostenol, análogo da prostaglandina 2-alfa, e retira esse implante de P4. No dia 9, a gente utiliza 1 ml de RIC-BE, que seria o outro benzoato estradiol, e a gente insemina no dia seguinte. Então, vamos destrinchar isso aqui e falar melhor sobre cada etapa e a função dela. Bom, no D0, a gente coloca um implante de P4, de liberação lenta, e a aplicação do benzoato estradiol. Qual a função que a gente visa com essa utilização desses hormônios? A gente visa a emergência de uma nova onda. O que acontece? A P4 intravaginal, aquele dispositivo que a gente estava falando, dessensibiliza o eixo hipotalâmico hipofisário, bloqueando um possível pico de LH. Em resumo,
a P4 vai inibir o LH. E o benzoato de estradiol, ele vai fazer um papel da inibina e vai bloquear o FSH. Só que o que acontece? Como a gente começa o protocolo sem avaliar o animal, pode ter animais ciclando normalmente, pode ter animais em anestro, se caso a gente não fizer indução de ciclicidade e tudo. Então, se você tem um folículo pré-ovulatório, pode acontecer uma ovulação, porque ao aplicar esse benzoato de estradiol, ele pode induzir esse pico de LH e ter uma ovulação. E aí é porque, nesse caso, não teve tempo ainda da P4 fazer o efeito, tá certo? E aí, como resultado disso, a gente tem a emergência de uma nova onda folicular. Ela vai acontecer por volta de 2 a 3 dias pós a administração desses fármacos. E aí, no D8, como eu disse, eu gosto muito de utilizar o D8, gente, porque caso aconteça algum imprevisto, eu posso fazer isso no D7 ou D9, tá certo? Esse D8 aqui pode ser 7 ou 9. Então, vamos supor que aconteceu um imprevisto, eu não vou poder ir na fazenda amanhã, eu vou hoje. Eu não vou poder hoje nem amanhã, eu vou no dia 9, tá certo? E eu vou lá, retiro esse implante de P4 e aplico o cloprostenol, que, como eu disse, é um análogo de prostaglandina. O que essa prostaglandina vai fazer? Gente, basicamente, a gente, como disse, tem uma onda vigente, uma onda, está sempre acontecendo ondas foliculares, como eu disse, normalmente 2 a 3 ondas. Esses folículos que vão estar na onda vigente, eles vão produzir elevadas concentrações de estrógeno. Eu coloquei folículo dominante porque é o que mais vai produzir estrógeno. Mas vão produzir elevadas concentrações de estrógeno e esse estrógeno vai atuar diretamente no endométrio, induzindo aí, sensibilizando esse endométrio a produzir receptores uterinos. E esses receptores uterinos possuem elevada afinidade com a ocitocina. E aí essa ocitocina, inicialmente produzida no corpo lúteo, vai lá ligar esse receptor uterino. Eu falo inicialmente produzida no corpo lúteo, gente, porque depois que inicia esse processo e a progesterona começa a cair, o núcleo paraventricular, ou seja, de origem cerebral, vai também produzir ocitocina em cascata, grande quantidade de ocitocina para acelerar esse processo. E aí, quando essa ocitocina chega lá no endométrio e se liga a esse receptor uterino, a gente tem o desencadeamento em cascata, que a gente fala em inflamação, que seria com liberação final aí, visando a liberação final da prostaglandina 2-alfa. Essa prostaglandina vai voltar por anastomoses aí ovarianas, da artéria ovariana, ela vai voltar em altas concentrações lá para o ovário, concentrações suficientes para fazer essa luteólise. E aí a gente tem a diminuição da concentração de progesterona e ovulação desse folículo dominante. É a apresentação comercial da prostaglandina aí. A gente tem o cloprostenol, como eu já disse, esse cloprostenol, apresentação comercial, Strom como exemplificado, Sincrocio, Ciozin, tá certo? E a gente tem o dinoprostrometamina, que é muito utilizado em éguas. Reprodução equina aí utiliza bastante lutalise. Tá joia? E aí o D9. O D9, a gente utiliza o benzoato de estradiol. Qual a função desse benzoato de estradiol? A gente induzir um pico de estrógeno no animal, e esse pico de estrógeno vai atuar melhorando a vascularização uterina, vários fatores que vão ajudar e melhorar na ovulação e nesse pico de LH. Tá joia? A gente fala que ele é um indutor de ovulação, porque ele induz esse pico de LH. Só que o que acontece? Se a gente usar o benzoato de estradiol, obrigatoriamente a gente sempre utiliza meia dose. Se começa com 2 ml, aqui a gente faz 1 ml. Então, o problema é que a gente teria que passar todo o animal no dia 8, depois voltar todos os animais dia 9 para fazer esse benzoato de estradiol. Então, a gente opta, muitas das vezes, em gado de corte, um grande problema é manejo, a dificuldade de trazer animal do pasto para o curral e tudo. Então, a gente sempre opta em utilizar cipionato de estradiol,
cipionato de estradiol a gente pode aplicar junto com a prostaglandina lá no D8, no dia da retirada do implante. A gente aplica aí 0,5 ml e facilita bem o manejo. É muito recomendado, tá joia? E aí a gente utiliza também no momento da inseminação análogos de GNRH para induzir esse pico também, melhorar esse pico. Como ali estou falando sempre da linha Tecnopec, um comercial Tec-Relin, que é a Lessirelina, perdão. Tem outros bases, buzerelina e tudo. E também a gente pode utilizar o ECG ou o FSH. A gente utiliza muito em novilhas ou vacas em anestro. Aqui eu ressalto a dose do ECG está variando em torno de R$7, R$6, por aí. E eu ressalto a importância, lá de trás do que eu falei, de manter um bom score de condição corporal ao parto. Porque aí esses animais vão chegar na reprodução com um bom score de condição corporal e provavelmente já vão estar ciclando, tá? E aí a gente diminui o custo com a utilização de ECG. E também fazer esse protocolo de indução de ciclicidade aí, alguns dias antes de iniciar o protocolo. A gente vai fazer, com certeza, a vacinação reprodutiva, a gente já vai e começa um protocolo de indução de ciclicidade, alguns dias antes, tá joia? E em novilha também é recomendado. Bom, aqui eu queria ressaltar, isso aqui é uma foto de um dia que a gente estava lá no Brahma, nosso amigo Faider aí, mostrar como é importante uma mesa de trabalho bem organizada, porque senão vira uma bagunça, gente. Se a gente não tiver organização, higiene, o negócio desanda mesmo. Então, a gente tem que ter boa higiene, boa organização, para que ocorra tudo certo. Tá joia? E aproveitando, vocês estão vendo um frasco de trel aí no cantinho esquerdo, a gente sempre aproveita o manejo de curral para fazer um vermífugo, alguma coisa que seja necessária para diminuir o estresse desses animais de virem ao curral. Então, a gente sempre aproveita e tem alguma coisa para fazer, já vamos fazer. Vamos conferir os brincos, a gente já faz tudo, tá certo? E aqui é uma foto ilustrativa mostrando aí o aplicador e o implante, o que que é. A gente coloca esse implante dentro desse aplicador e vai na vagina do animal, tá joia? Esse dispositivo. Fica desse jeito. Queria ressaltar novamente a questão da limpeza. Reparem a limpeza desse animal. Olha o score de limpeza da vulva desse animal. A gente tem, normalmente, vaginite. Porque é uma questão mais de contato, é uma vaginite pela pressão ali na vagina que esse implante vai fazer. Então, ele gera uma inflamação. Então, se a gente não tiver cuidado com a higiene, vai desandar o serviço, tá joia? Vai desandar. Queria ressaltar também, não sei se vocês conseguem observar, no lado direito do animal, na garupa direita, está escorrendo um sanguinho ali. A gente tem costume de fazer o hormônio nessa região da garupa, isso para não, justamente por uma questão física, que a gente está fazendo de cima para baixo, o hormônio não perde tanto hormônio assim, entendeu? Então, a gente que trabalha com reprodução gosta muito de fazer a aplicação desses hormônios intramuscular nessa região. Mas sempre, gente, é bom, a hora que bateu a agulha, dar uma puxadinha nela para ver se não pegou nenhum vasinho. Aí é um exemplo de um caso que pegou um vasinho. E não é interessante. Por que não é interessante? Porque você vai mudar o tempo de ação. Um fármaco aplicado por via intravenosa, ele tem um tempo de ação mais curto que intramuscular. E a gente precisa da ação dele intramuscular. Tá, joia? Então, são pequenos detalhes que, se a gente se atentar, conseguimos boas taxas aí no nosso protocolo. Então, 30 dias antes do início da estação de monta, o que a gente faz? A gente faz uma avaliação reprodutiva desses animais. Os animais que a gente encontrar em anexo, a gente induz a ciclicidade, trata possíveis patologias como endometrite e faz a vacinação para doença do trato reprodutivo.
Por que fazer essa vacinação? Gente, aqui eu citei alguns exemplos de doenças que afetam a reprodução. Existem vacinas comerciais aí, eu não sei se eu coloquei, não coloquei, não, mas que são muito boas. Tem a Reprodose da Tecnopec, tem a Queromaster, tem várias outras vacinas comerciais importantes aí. Tá joia? E por quê? Como eu disse, a brucelose causa aborto no terço final da gestação. Neosporose, que é a doença que a gente fala, doença do cachorro, né? Aborto terço médio, terço final da gestação. Tricomonias, perda embrionária. Campilobacteriose, aborto inicial, meio de gestação. Ou seja, várias doenças que vão afetar a reprodução. Então, a gente tem que trabalhar nisso. Se você quer ter um resultado diferente dos colegas, a gente tem que trabalhar diferente. Não adianta fazer a mesma coisa e querer resultado diferente, né? Então, vamos lá, falar de estação de monta. Estação de monta, ela pode variar aí, exemplificando a maioria das estações de monta, de 50 a 120 dias. Como eu disse, gente, pode ter estação de monta prolongada demais, pode ter estação de monta com só uma inseminação, como eu vou dar um exemplo mais para frente. Estou falando aqui um exemplo. Normalmente é isso aí, com 2 ou 3 inseminações artificiais. E aí a gente faz depois o DG, a gente pode fazer esse DG precoce, pelo modo brilho aos 30 dias, ou super precoce, que está começando aí, está na moda pra caramba, que é aos 20 dias, que é muito bom. E o Resync, que eu vou explicar o que é esse Resync. Bom, vamos para alguns exemplos aqui, para mais exemplos convencionais. Uma estação de monta com 2 inseminações artificiais apenas, sem a utilização do Resync, e com DG no modo brilho, 30 dias depois da IA. Então, a gente tem, colocando aí 1º de novembro, a gente vai ter uma estação de monta de 80 dias, acabando dia 19 de janeiro. Então, aí, DZ da IATF, dia 1º da estação. Tem muita gente que coloca o dia 1º da estação como dia da inseminação, viu, gente? Eu coloquei aqui para a gente observar desde o primeiro manejo do animal, para a gente observar quantos dias de serviço aí, desde o primeiro manejo, D0 da IATF, dia 1º de novembro, D10, 10 dias após, 10 de novembro, e aí 30 dias depois a gente faz o DG modo brilho. E aí, 10 de dezembro, ou a segunda IATF, D0, nos animais vazios, dia 10 depois, inseminação artificial, 20 de dezembro, e 30 dias depois a gente finaliza fazendo o último diagnóstico. Se a gente passar para 3 inseminações, a gente aumenta 40 dias, que seria 10 dias a mais de protocolo, mais 30 dias de diagnóstico de gestação. E aí, se a gente utilizar o Resync e o diagnóstico via Doppler, modo Doppler, né? Olha como a gente consegue diminuir, encurtar essa estação de monta. A gente começa normalmente 10 dias, aí faz a inseminação, e aí a gente já consegue eliminar 10 dias de serviço. A gente faz o diagnóstico gestacional aos 20 dias. E aí a gente começa o famoso Resync. O que é esse Resync, gente? A gente vai fazer o diagnóstico gestacional 20 dias após a inseminação artificial, certo? Pelo modo brilho. Então, 8 dias antes da gente fazer esse DG, a gente inicia o protocolo já, em todos os animais, e sem saber quem está prenhe e quem está vazia. E aí, no dia do diagnóstico gestacional, aqueles animais vão estar em D8 da IATF, os animais que tiverem prenhe, a gente simplesmente tira o implante. E os animais que estiverem vazios, a gente tira o implante e continua a IATF, mais 2 dias. E aí, no dia 10, né, 2 dias depois, a gente faz a IATF. E aí, mais 20 dias para fazer o diagnóstico. Então, essa tecnologia é muito importante para a gente diminuir tempo, né, gente? E tempo é dinheiro. E se a gente passar para 3 inseminações artificiais com o Resync, mais o diagnóstico Doppler, modo Doppler, a gente tem o mesmo efeito, consegue fazer com 74 dias. Lembra lá que 3 IAs sem Resync modo brilho são 120 dias, a gente passa aí para 74.
Tá joia? Eu vou disponibilizar, mandei para a Suelen, se alguém quiser, os slides eu disponibilizo depois, se vocês olharem com mais atenção. Peguei esse slide aqui do professor Roberto Sartori, que ele exemplifica se a gente tivesse que fazer um IATF com 10 mil matrizes, o que, que a gente ia arrumar? Gente, basicamente, aqui é um exemplo de uma IATF com uma inseminação artificial apenas, uma estação de monta de 90 dias, com uma inseminação, trabalhando todos os dias da semana. Tá vendo? Só na primeira semana e na última que a gente tem uma folga. Mas trabalhando todos os dias. E aí, o único problema disso daqui é que a gente não consegue fazer o DG. Eu teria que ter outra equipe de veterinário para fazer o diagnóstico. Mas, enfim, aí a gente teria que pegar, fazer a CATF e 5 dias depois soltar com tudo, para repasse. E aí, depois que acabou tudo, espera 30 dias e faria o diagnóstico aí, se fosse modo brilho. Seria a alternativa. Tá joia? Mas, basicamente, a gente colocar Observem aqui na coloração. Início. Esse é a primeira IATF. Início. Aí, aqui na quarta-feira da outra semana, tem retirada, que seria a retirada do implante, né? Na semana que vem, desse primeiro protocolo. E 2 dias depois, a inseminação artificial. E aí, na terça-feira, a gente começa o 2, na quinta da semana que vem, a gente retira, e sábado, a segunda. E isso é em cascata, reparem para vocês verem. A gente faz 26 baterias de IATF. Isso aí com um manejo médio de 200 vacas de manhã e 200 vacas à tarde. Que aí o veterinário, se ele... Não é um número exacerbado, viu, gente? A campo, assim, consegue fazer isso. Quando a gente está começando, não é muito fácil, não, mas depois que a gente pega o traquejo, faz com uma certa facilidade. Tá joia? Mas basicamente é isso, exemplificando, se alguém pergunta, tem jeito de fazer um IATF com 10 mil matrizes? Tem jeito, a gente consegue fazer, tá joia? Rebanhos grandes aí tem que ser desse jeito, não tem muita alternativa, não. A não ser que você consiga fazer, assim, uma IATF durante o ano, né? A gente divide em vários lotes aí, por exemplo, a cada mês faz uma IATF. E aí você não priorizaria bezerro do cedo e teria bezerro o ano todo, dependendo da propriedade, isso pode ser atrativo, pode ser atraente. Essa propriedade vender animal o ano inteiro e precisar de produtos o ano inteiro, isso é interessante, tá joia? Estação de parição. Então, se a gente faz uma estação de monta, a gente vai ter uma estação de parição, logicamente. Por que essa estação de parição é importante? Para a gente concentrar trabalho, para a gente priorizar o bezerro, ele nasce no final da época de secas aí, que a gente consegue ter menor incidência de doenças respiratórias e infecciosas como onfaloflebite e doenças respiratórias como pneumonia. E esse bezerro, estudos mostram que ele consegue ser desmamado mais saudável com peso superior aos outros bezerros. Então, a gente utiliza muito aí na IATF uma artimanha na estação de monta, para esse bezerro do cedo, como ele é superior, a gente utiliza ele para reposição. Então, o que a gente faz? Vamos supor que seja 2 ou 3 IATF. A primeira a gente utiliza Nelore nos animais. E aí, na segunda, terceira, a gente utiliza o taurino, talvez para uma produção aí de bezerros industriais, né? Produtos aí, para venda para o corte. Tá certo? Isso, logicamente, vai variar, gente. Se a propriedade trabalha com genética, ela vai inseminar só com a genética, vamos supor, uma fazenda de Brahma, vendo genética, vai ser só Brahma. Estou falando assim, para um rebanho comercial. A gente utiliza a primeira IA Nelore, tira a reposição, e aí as outras IAs a gente faz com taurino.
E é importante também que a gente consegue concentrar mais ainda a estação de parição, porque o taurino tem em torno de 10 dias menos de gestação em relação ao Nelore zebuíno, entendeu? Então, a gente consegue concentrar a aparição. Aqui um gráfico clássico, né, que a gente demonstra aí como que a gente tem que trabalhar durante o ano, porque a demanda animal ela vai ser constante e a produção de forragem ela não vai ser constante. Então, há períodos aí no ano que a gente tem que fazer uma suplementação estratégica, talvez um proteinado e tudo. E aqui tem a referência, né, somente após 90 dias de idade, 90 a 120 dias, mais ou menos. As exigências nutricionais do bezerro vão ser atendidas pelo pasto. Tá, joia? Aqui é outro trabalho do professor Baruzelli, que mostra, como eu disse, aqui só um trabalho exemplificando, tem diversos trabalhos, tá, gente? Mostrando a importância do bezerro do cedo. Eu estou falando tanto do bezerro do cedo, mas agora eu vim mostrar como ele é superior aos outros animais. Aí, peso a desmama, comparando bezerro do cedo, lote de bezerro do cedo, com lote de bezerro do tarde, ou seja, que não nasceu nessa primeira leva de bezerros. 297 quilos a desmama, em relação a 215 quilos a desmama do bezerro do tarde. Olha a diferença, gente. Peso à entrada. Esse peso à entrada, esse experimento trabalhou com confinamento. Então, peso à entrada ao confinamento. O bezerro do cedo entrou em média, o lote aí, 457 quilos. E o bezerro do tarde, em média, 375 quilos. Olha a diferença. Peso ao abate, bezerro do cedo, 587 quilos. Bezerro do tarde, 543 quilos. Tempo de confinamento, 92 dias o bezerro do cedo, 115 dias o bezerro do tarde. Percebe que com 92 dias a gente consegue atingir 587 quilos de média. E o bezerro do tarde, com 115 dias, a gente atingiu 543 de média. Então, ressaltando a importância de utilizar esse bezerro do cedo, tá certo? Aqui é uma continha básica, estamos quase finalizando aqui já, tá? É uma continha básica aí da relação custo-benefício para utilizar touro e para utilizar IATF. O professor José Domingos não gosta muito dessa comparação, não. Ele fala que está tudo errado. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho aqui, depois se alguém quiser discutir melhor isso no final, aí a gente discute. Vamos colocar uma fazenda hipotética com entrada de 100 vacas aí na estação, certo? Vamos pensar primeiro aqui se a gente utilizasse touro. Uma relação touro-vaca aí, boa, gente, seria 1:30. Dependendo da situação, a gente vai usar desde 1:10 até 1:100. Então, assim, é muito variável. Mas números atuais aí seriam uma boa relação 1:30, tá? Então, para atender 1.000 vacas, na relação 1:30, a gente precisava ter 33 touros. Tá joia? 33 touros. O preço do touro médio é 12.500. Um touro aí, lógico, um touro de uma genética boa, né? Não é um touro qualquer. A gente não está olhando só a questão de peso. É touro com valor agregado, ganho genético. E a vida útil desse touro vai ser em torno de 6 anos. Então, o custo aí total com touro vai ser de R$ 412 mil. Uma taxa de prenhez boa para estação de monta com touro de 80%, e aí a gente considerando aí 8% desde a taxa de prenhez até taxa de desmame, 8% de perda. Esse 8% tabelado, tanto para IATF quanto touro, tá joia? Então, aí a gente tem uma taxa de desmame final de 72%, ou seja, a gente vai desmamar 720 bezerros. Preço médio de bezerro hoje aí, se alguém achar que está diferente, depois a gente pode mudar essa conta aqui. Mas em torno de R$ 1.750 um bezerro.
Então, a gente tem aí total com a venda de bezerros. Aqui a gente não vai considerar retirada para reposição, tá, gente? Para a gente padronizar isso daí. Receita total de venda de bezerros, 1.260.000. E o gasto anual com touro, 68.660. O que é esse gasto anual? Seria o preço total da compra de touros, 412 mil, dividido por 6 anos, que é o tempo de vida útil que ele vai ficar ali. Tá? Então, anual, a gente vai ter um gasto com touro de R$ 68.660, basicamente. E aí, o custo touro-vaca por ano vai ser de R$ 68,67. E a gente vai ter uma receita no ano aí de R$ 1.191.333. Essa receita basicamente é o total de venda de bezerro menos esse gasto aí com touros, né? Com tudo. Agora a gente vai para a ETF. 1.000 vacas, mesma relação. Se a gente colocar um preço médio aí por ETF, contando a dose de sêmen, os hormônios e o serviço veterinário, a gente pode colocar um valor médio de R$ 70. Eu falo aqui, gente, para rebanho grande, tá? Para rebanho pequeno, a gente pode cobrar mais um valor diferente disso daí. Aqui eu estou falando para rebanho grande, 1.000 vacas na estação. Disso para cima, né? Rebanho médio a grande. A gente considera uma taxa de prenhez nacional em média de 50% por ETF. A gente trabalhando com 3 ETFs. Aí, né, primeiro ETF, 50%, das 1.000 vacas, 500, voltam 500 para o segundo ETF. 50%, ficam prens 250 das 500, volta 250. E 50%, 125 fica prens, sobra 125. E a taxa de prenhez final, aí vai ser 88%. Tirando os mesmos 8% até a taxa de desmame, a gente tem em torno de 80% de desmame, taxa de desmame, tá joia? Então, a gente tem bezerros desmamados, 800 bezerros desmamados nesse ano. O preço médio do bezerro, aqui a gente tem um ganho genético, logicamente. Então, o bezerro, ele vai valer um pouco mais, é um bezerro de inseminação. O professor Jota fala muito, hoje em dia, touros aprovados para venda, geneticamente, touros ceipados, que a gente fala, que tem o selo CEIP, eles têm uma genética muito superior. E o professor Jota fala que esse ganho genético, ele é ínfimo, no caso da IA. Então, mas eu coloquei aqui, mas se a gente tirar também, não vamos perder muito, não, tá? Mas, enfim, eu coloquei aqui R$ 250 de ganho genético por bezerro, acho que é relevante. R$ 2.000 sairia o bezerro. Total de vendas, 2.000 vezes 800 bezerros, 1.600.000. A gente vai gastar de protocolo aí 1.750, 500, 200, né? A gente vai entrar primeiro 1.000 animais. Então, a gente já gastou 1.000 protocolos. Depois entram mais 500, 1.500. E na terceira ETF vai entrar 250, 1.750. 1.750 vezes 70, 122.500. Então, a gente tem aí um custo, reparem o custo, ele é maior do que o touro, R$ 122,50. Repare aqui, com touro, R$ 68. Mas aí, quando a gente vai ver a receita, a gente percebe que a diferença entre a utilização de touro para a utilização de ETF é superior, 286 mil de média. Então, ressaltando a importância da gente utilizar a ETF aí, mostrando que tem um ganho sim, tá certo? E basicamente é isso, gente. Tentei falar um pouco mais rápido aqui para a gente não prolongar muito e ficar muito cansativo, mas ficou isso. Eu queria deixar aqui 2 frases que eu gosto bastante, que é: nunca troque o que você mais quer na vida pelo que mais quer no momento. Às vezes a gente está um pouco desmotivado, né? Mas nada do que a rotina para
para a gente continuar e focar lá na frente, pensar no que a gente quer lá na frente. E como eu disse, ter organização, higiene, é o mesmo trabalho que vai ser necessário para executar algo bem feito ou mal feito. Então, vamos trabalhar bem, vamos fazer o arroz com feijão bem feito, que no final tudo dá certo. Tá certo? Muito obrigado pela atenção de todos e estou aberto a perguntas aí. Tá joia? Muito obrigada.